Deus, pode se assentar, fique à vontade. Você que tem de 12 a 15 anos, pode estar indo, por favor, lá para a sala dos teens, tá bom? Para você receber uma palavra de Deus para a tua vida, relacionado também com a tua idade, com a tua estação, em nome de Jesus. Olha quanto jovem aqui, olha aqui para mim vocês jovens, olha a vergonha, nem olha a vergonha deles, ó. Já entra correndo, né? Ei, fase, né? 12 a 15 anos, nessa fase eu gostava de jogar em Inning Eleven, né? Quem é velho desse tempo aí? Gostava de jogar em Inning Eleven, dormia até tarde, né? Depois passou dos 15, meu irmão, aí começa a vir as responsabilidades. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então depois dos 15 vira uma chave, né? Já vai se preparar para a faculdade, para trabalho, enfim. Essa é uma fase para muitos difícil, né? Para muitos pais difícil, mas você que é pai, saiba que você não está sozinho, o Senhor está cuidando da sua casa e dos seus filhos, amém, amados? Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na tua casa e na tua presença. E nessa hora, Pai, queremos te pedir que através da intercessão do teu Espírito, da intervenção também do teu Espírito, nós possamos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Por isso, ministra os nossos corações, ministra a tua igreja, ministra o teu povo. Aqui estão os teus filhos, aqui estão, Senhor, um povo que o Senhor separou para ti, como propriedade particular, como nação santa, como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aqui estão os teus, Pai. Por isso, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha através do teu Santo Espírito usar a minha vida, para que eu possa entregar, Senhor, tudo aquilo que é teu para os teus filhos. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, fala conosco, ministra nossas vidas e também, Senhor, traz a realidade dos céus para a terra sobre nós. Traz, Senhor, a atmosfera do céu para a terra, manifesta a sua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua ação sobrenatural sobre as nossas vidas, nos cura nessa noite de forma sobrenatural. Nós precisamos ouvir a tua palavra, nós precisamos ser transformados através dela. Por isso, Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder sobre nós nessa noite, de forma sobrenatural. Vem agir nessa casa, nessa igreja e na vida dos meus irmãos e também na minha vida. Essa é a nossa oração, Pai. Nós te amamos, nós declaramos a nossa dependência total do teu Santo Espírito, nos submetemos à tua palavra, nos submetemos ao teu Espírito e te pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amados, o tema dessa mensagem o Senhor me deu ontem, e o tema dessa mensagem é revolução da paternidade. Primeiro nós precisamos entender o conceito do que é uma revolução. E revolução é o conceito que é entendido, né, como uma transformação radical. Então uma revolução é uma transformação radical que pode ser dentro de várias estruturas, uma estrutura política, social, econômica, cultural, tecnológica, em todos os conceitos que se referem também à vida humana. Em toda a história da humanidade, nós fomos marcados por vários tipos de revoluções, que essas revoluções trouxeram mudanças extremas. Tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Feminista, Revolução de Países, o próprio Brasil viveu algumas revoluções também, Revolução Baiana, Revolução da Inconfidência Mineira, enfim, a própria igreja viveu períodos de revoluções, ou de revolução. A reforma protestante também pode ser chamada de uma revolução protestante, que começou em meados do século XV. Sabemos que uma revolução aconteceu a partir do momento de que o Espírito Santo foi derramado. Em Atos capítulo 2, algo aconteceu. Jesus também veio e trouxe uma revolução do céu para a terra. Trouxe a revolução onde ali as pessoas já não precisavam ficar mais aprisionadas numa lei e foram tocadas, receberam uma revolução que vem através do amor e da graça. Vocês estão comigo? Amém, amados? Então uma revolução, ela pode ter consequências boas ou ruins, dependendo da situação.
Nós não vamos entrar no mérito aqui da história, porque não temos nem tempo para isso, mas eu citei algumas revoluções aqui, inclusive a Revolução Feminista, que começou por meados de 1960, 1968. Essas revoluções trouxeram muitos danos para a sociedade e para a humanidade, assim como tantas outras trouxeram. Por isso nós não vamos entrar no mérito aqui de revoluções, mas para que você entenda o contexto de que é uma revolução. É uma reforma, é uma transformação radical. Então, quando Deus fala conosco a respeito de uma revolução através da paternidade, não significa que Deus queira fazer uma revolução social ou apenas uma revolução estrutural, mas quando nós falamos de paternidade, Deus quer mudar e revolucionar a nossa vida, principalmente dentro de cada um de nós. Deus quer mudar a nossa vida de maneira interna. E a partir do momento que Ele faz uma revolução internamente em nós, o que isso acontece? Isso gera frutos externos, isso gera uma mudança externa, isso gera uma vida transformada. A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, eu quero que você abra comigo, por favor. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar no telão. Se você não tem uma Bíblia, você fala, puxa pastor, eu não tenho uma Bíblia. Você vai ganhar uma Bíblia hoje, amém? Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar assim que acabar o culto, você passa ali no balcão do Boas-Vindas, que você vai ganhar uma Bíblia, tá bom? A gente tem Bíblias ali para te abençoar, tá bom? E se acabar as Bíblias que tem ali, a gente compra mais nessa semana, e semana que vem a gente te abençoa. Gálatas 4, verso do 1 ao 7, nós vamos ler aí, acompanhe no telão a versão NVT, diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito menor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos os seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Até aí. Amados, esse texto é tão maravilhoso. Você que está nessa casa há algum tempo, talvez já tenha me visto falar sobre esse texto, porque fala a respeito de onde Deus nos tirou. Paulo vai nos comparar com um menino que vivia sob a tutela de curadores ou de pessoas que estavam ali administrando os seus negócios. O menino, ele era herdeiro de tudo, ele tinha um pai que era senhor de tudo, dono de propriedade, de fazenda, de negócios, mas como ele era ainda pequeno e não tinha uma maturidade ainda ali adequada, o pai colocava ele para ser cuidado por um tutor, por um administrador, por um conselheiro. E esse tutor, ele tinha a responsabilidade de cuidar de todas as finanças do pai e também cuidar da criança, cuidar do jovem. E o tempo era determinado pelo pai, não era apenas aos 12, 13, 18 anos, mas era um tempo que o pai achava correto, dizendo assim: puxa, meu filho não tem maturidade para administrar minhas coisas ainda, ele não tem a maturidade para ser um bom herdeiro, então ele vai ficar sob a responsabilidade de um tutor. Mas a partir do momento que chegava a idade predeterminada pelo pai, aquela criança, aquele jovem, adolescente, ele se tornava o dono de tudo. Aí sim, ele se tornava senhor de tudo. E Paulo compara isso com as nossas vidas. Ele fala assim: o mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças e éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Então, quando nós estávamos ainda debaixo da corrupção do pecado, da natureza caída de Adão, das consequências do pecado, nós estávamos ali debaixo das coisas básicas deste mundo.
Ou seja, as coisas do mundo ainda dominavam as nossas vidas. E quando eu falo as coisas do mundo, eu falo de tudo aquilo que nos submete ao pecado, tudo aquilo que nos faz cair, de tudo aquilo que nos faz ir para o abismo. Então as coisas deste mundo, nos referindo aqui ao pecado, aquilo que nos aprisionava, Paulo vai dizer que nós éramos como esse. Mas, vindo o tempo certo, na versão original fala na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Nós estávamos debaixo de uma lei do pecado, o pecado nos dominava, as coisas deste mundo nos dominavam. Só que Deus, no tempo perfeito, envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem como forma de homem, nascido de uma mulher, Maria. Ele vem em forma de homem, vem obedecendo a lei, vem cumprindo todos os princípios para nos resgatar da lei, do pecado, vem para nos resgatar, nos livrar também, exclusivamente nesse texto aqui, falando para os Gálatas, nos livrar da lei do passado, ou seja, da lei mosaica. Então, Jesus vem para nos resgatar e nos fazer filhos. Então a Bíblia vai dizer assim, no verso 5, assim o fez para resgatar nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Então acontece um processo de adoção para nossas vidas, nós nos tornamos filhos, nós não éramos filhos. E isso é muito importante a gente entender, que se nós não éramos filhos, nós éramos o quê? Se nós não éramos filhos, nós éramos, amados, apenas criaturas de Deus. Por isso que através de Jesus nós nos tornamos filhos adotados, porque o único filho que Deus manifestou sobre a terra até Cristo vir sobre as nossas vidas, Deus só tinha um filho, que era Jesus. Deus só manifestou um filho, Jesus. E depois de Jesus Cristo vem a adoção de filhos através do sangue, através do sacrifício de Jesus. Ele leva os nossos pecados na cruz do Calvário, a fim de nos tornar filhos de Deus. Ele cura as nossas vidas, Ele transforma nossas vidas, Ele paga um preço de sangue pelas nossas vidas. Por isso que Jesus é chamado em João 3,16, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filho unigênito é filho único. Mas a partir de Cristo Jesus, a partir do sacrifício do Calvário, da cruz do Calvário, Deus envia ali sobre nós um espírito de adoção. Jesus manifesta esse espírito de adoção sobre as nossas vidas, pelo qual nós clamamos Abba Pai. O verso 6 vai falar assim: e porque nós somos os filhos de Deus, Deus enviou em nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai. Então por meio de Jesus nós podemos clamar Pai. Por meio de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo em nós, o Espírito Santo, nós podemos clamar Abba, nós podemos clamar Papai, nós podemos clamar Pai, nós podemos chamar Deus de Pai, e isso nos faz ser herdeiros de Deus, e isso nos leva a ser cordeiros de Cristo, e isso nos tira da escravidão do pecado. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia nos fala também, aqui nesse mesmo texto, que Jesus veio para nos resgatar. No verso de número 5 fala assim: assim o fez para resgatar. A palavra grega, no original do resgatar, significa redimir. Resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Então quando Jesus veio nos resgatar, Ele paga um preço. E qual foi o preço que Ele pagou? O preço de sangue, a sua vida. Ele se entrega para comprar a minha vida e a tua. Então Ele vem e nos liberta através da cruz. A palavra resgatar também significa no original pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Que cativeiro era esse que nós vivíamos? O cativeiro do pecado. Que escravidão era essa? A escravidão do pecado. Então Jesus veio para nos libertar desse cativeiro do pecado. Ele veio para nos libertar, nos redimir desse cativeiro do pecado, a fim de que eu e você pudéssemos viver uma vida plena com Ele, uma vida plena para Ele, uma vida que se alegra com a presença dEle, uma vida que manifesta os teus sinais, uma vida que manifesta as suas obras. Então Jesus nos comprou para Ele, Ele nos libertou para Ele,
para sermos uma propriedade particular de Deus. Ele nos fez a sua imagem e feitura. Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer assim: pois somos a obra-prima de Deus. Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. A palavra aqui, obra-prima, é a palavra na versão original que significa feitura. E a palavra feitura é a palavra poema no grego, que significa também poema. Então nós somos uma obra. Poema significa obra, construção. Então Jesus fez de nós uma obra-prima. Para quê? Para manifestar as boas obras que Deus de antemão já havia preparado para nossas vidas. Então já existem boas obras que Deus já colocou sobre a tua vida para que você caminhe sobre ela, para que você manifeste essas boas obras. Jesus, amados, veio para que eu e você pudéssemos realizar essas boas obras através do poder do teu sangue. Nós somos libertos da escravidão do passado, libertos da escravidão do pecado, para viver uma vida para a glória dele. Vocês estão aí, amém, amados? Agora a pergunta que eu quero fazer: por que muitas vezes nós não conseguimos viver tudo aquilo que Deus nos chamou para viver? Por que nós não conseguimos ser quem nós fomos chamados para ser? Por que muitas vezes nós somos como um pássaro dentro de uma gaiola com a porta aberta? Não conseguimos fluir, não conseguimos voar para o nosso destino, não conseguimos frutificar para o nosso destino. Nós somos livres para viver tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Só que muitas vezes nós estamos vivendo, amados, o resultado apenas do nosso passado. Nós estamos em alguns momentos vivendo ou nos tornamos apenas o resultado das colheitas erradas, ou melhor, das plantações erradas que nós fizemos. Em muitos momentos nós nos tornamos o resultado das escolhas erradas que nós fizemos no passado. E muitas pessoas vivem presas nisso. Elas colhem no seu presente o resultado do seu passado. Elas vivem no seu presente apenas as coisas ruins do seu passado. E é isso que a orfandade faz com as nossas vidas. A orfandade, que é o oposto da paternidade, a orfandade que opera dentro de uma cultura estrutural, social, porque o mundo é órfão e nós éramos órfãos, nós nascemos órfãos. Se Deus só teve um filho e foi Jesus, significa que todos eram criaturas, portanto éramos órfãos. A partir de Cristo nos tornamos filhos. Então o mundo é órfão. Por isso nós vivemos dentro de uma estrutura de orfandade. No Brasil, são milhares de crianças que nascem sem ter a influência de um pai. No Brasil, são mais de 500 mil crianças, só de janeiro a julho do ano passado, mais de 500 mil crianças que não tiveram o nome do pai no registro de nascimento. Por que Satanás ele tenta nos atacar de forma tão forte? Por que Satanás tenta nos atacar de maneira tão ávida nessa área da paternidade? Porque ele tenta, amados, nos aprisionar na orfandade. E a orfandade vai gerar coisas em nossas vidas, marcas nas nossas vidas, que muitas vezes são refletidas durante toda a nossa vida, se nós não recebemos libertação e não mudarmos a nossa mentalidade. A orfandade gera em nós medo, solidão, insegurança, busca por aceitação, transtornos emocionais, orgulho, timidez, dependência emocional, carência, baixa estima, angústia, autocomiseração, vazio interno, dificuldade de perdoar e dificuldade de se sentir perdoado, de receber perdão. A orfandade nos faz viver uma vida mergulhada em nós mesmos. Por isso, eu acredito que você que já está num tempo de caminhada com Jesus, você que já vive a vida com Deus há um tempo, talvez os pecados que mais chamam a atenção na Bíblia, talvez já não te dominem mais. Eu creio que não te dominam mais, como a prostituição, o álcool, as drogas,
a mentira, a inveja, a ira, a violência, palavras de morte, palavrões, ou palavras torpes, como a Bíblia fala. Eu acredito que esses pecados já não operam mais sobre a tua vida, porque, amados, a partir do momento que Jesus entra em nós, Ele começa a nos libertar, Ele começa a nos curar, Ele começa a nos santificar, e esse processo de santificação, ele é contínuo, Ele vem para nos redimir do nosso passado e dos nossos pecados através do seu sangue, mas depois começa um processo contínuo de transformação, onde nós vamos deixando de ser quem nós éramos, e nós passamos a ser, começamos a ser a imagem e a semelhança de Deus. A nossa vida vai sendo transformada, é Deus nos transformando, mediante a sua santidade, mediante a sua palavra. Por isso que não dá para você olhar para a vida de uma pessoa e dizer que ela é crente se ela não teve transformação, porque ela não é crente. Porque o cristianismo é baseado numa vida de transformação. Jesus entra na vida da pessoa e transforma a vida dela. Ela não fica, ela não permanece da mesma forma que ela era. Porque Jesus, Ele faz isso, Ele faz uma revolução em nós. Ele transforma. Quando os discípulos pregavam na igreja primitiva, as pessoas diziam: são esses que estão virando o mundo de ponta cabeça? Por que eles foram perseguidos? Por que Jesus foi para uma cruz? Por que todos os discípulos, exceto João, morreram de mortes muito dolorosas? Porque eles fizeram uma revolução, eles fizeram o que ninguém fazia, eles pregavam o que ninguém pregava. Por isso que o Evangelho é baseado nisso, de uma vida completa, de uma transformação, de uma metamorfose. É uma mudança de mente, é uma metanoia, melhor dizendo, uma mudança de mente, que atinge o nosso coração e consequentemente as nossas obras, as nossas ações. Jesus nos muda por completo. Essa é a essência do Evangelho: transformação, mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Vocês estão aí, amém, amados? Então, óbvio, ou melhor, eu acredito que quando nós começamos a caminhar com Cristo, essas impurezas mais pesadas já vão saindo, já vão sendo retiradas de nós. Só que existem coisas que são sutis, e Satanás gosta de agir dessa forma, nas coisas que talvez não apareça tanto, nas coisas talvez que não pesem tanto, como esses pecados que eu acabei de citar. Poderia ter outros, mas como esse que eu acabei de citar, coisas sutis. Por isso que eu disse que muitas vezes nós estamos como pássaros dentro de uma gaiola com a porta aberta, porque nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem nos chamado para viver, porque estamos presos em situações que a orfandade gerou em nós. Isso pode ser chamado de pecado? Sim, pode ser chamado de pecado, porque pecado é tudo aquilo que tira a tua vida da presença de Deus. Pecado é tudo aquilo que te faz errar o alvo. A palavra pecado no grego é a palavra hamartia, que significa errar o alvo. Então, se eu estou errando o alvo, é pecado. Se eu estou errando o alvo de Jesus, isso tem me feito pecar, então é um pecado. Por isso que a revolução da paternidade é algo que nos muda de dentro para fora, e pontos que talvez te aprisionavam dentro desse contexto da orfandade começam a trazer mudança interna sobre a tua vida. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós precisamos entender, amados, que existem situações que elas foram colocadas em nós, mas nós não nascemos com ela. Então a influência do pecado, ou seja, da orfandade, gerou marcas em nossas vidas, que nós vamos sendo pessoas, nos tornamos pessoas, que são consequências de situações que aconteceram nas nossas vidas. O medo, por exemplo, é uma grande marca da falta da paternidade. Pessoas que crescem sem pai, pessoas que crescem sem uma influência paterna, com palavras de aceitação, com amor, com proteção, porque esse é o papel do pai: proteção, provisão, plataforma, incentivo, palavras de incentivo. Quando uma criança cresce sem isso, ela vai criando formas de viver a vida de uma maneira diferente. Ela vai criando formas, talvez, de encontrar aquilo que ela só poderia encontrar num pai, ela vai buscar encontrar em outras coisas. Por isso que muitas vezes ela se envolve emocionalmente, ela encontra numa pessoa aquilo que ela precisava encontrar. O amor que ela não teve em casa, ela busca encontrar na rua.
a aceitação que ela não tinha, que ela não recebeu, as palavras de aceitação que ela não recebeu, ela busca externalizar isso para as pessoas. Eu tenho que vencer na vida, eu tenho que ser bom, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ter um carro muito louco, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu venci. Porque dentro de casa, muitas vezes, o que ela recebeu foi o oposto de incentivo, foi pedrada. Ela recebeu palavras dizendo: você não vai ser nada, você nunca vai se formar, você não vai ser um Zé Ninguém, o fruto não cai muito longe da árvore, ou seja, você vai ser como eu sou. Então essas situações fazem muitas vezes que pessoas fiquem bloqueadas naquilo que foram plantadas nela. Insegurança é um reflexo fortíssimo da orfandade. Pessoas que são extremamente inseguras são marcas da orfandade operando dentro dela, porque a segurança é algo que o Pai coloca sobre a tua vida. Pode pular daí que eu te pego. Se acontecer alguma coisa, o Pai está aqui. Confia no Pai. São palavras que o Pai gera no Filho. E por isso que culturalmente há o quê? A falta de paternidade. Culturalmente é o quê? A figura do Pai tem sido ali dilacerada. E muitas vezes a cultura da mãe tem sido cultuada. E isso acontece o quê? Uma inversão de valores. Eu não estou dizendo que o pai é mais importante que a mãe, eu estou dizendo que é uma construção de pai e mãe para se formar um ser humano. E em muitos momentos a cultura da orfandade, ela até usa, dentro de um contexto sociólogo, de sociologia, eles usam o termo abandono paterno. Inclusive na justiça hoje isso está gerando até recursos para os pais terem que arcar por todo abandono paterno que impuseram sobre os seus filhos. Por isso que dentro dessa cultura nós vemos, tem um documentário chamado Epidemic Fatherless, assiste no YouTube depois para você ver, legendado. Foi feita uma pesquisa dentro dos presídios dos Estados Unidos, e a maior parte das pessoas que estavam dentro desse presídio, a maior parte das pessoas, melhor dizendo, todas elas que estavam presas tiveram abandono paterno na sua infância, cresceram sem uma influência de um pai. E quando uma pessoa cresce sem a influência de um pai ou de um amor de um pai, isso gera marcas no coração dela, gera consequências da orfandade no coração dela, e principalmente afasta ela de um relacionamento com o verdadeiro pai, que é o Deus dos céus. E por isso que Jesus vem para quebrar isso. Por isso que Jesus vem para nos libertar de tudo isso. Ele vem para nos libertar de pecados que não têm cara de pecado. Jesus vem para nos libertar de situações onde você está preso em você mesmo. Satanás, ele quer te prender nos seus próprios dilemas. Satanás quer te prender nas suas próprias dúvidas. Satanás quer te prender nas suas próprias dores. Então muitas vezes nós falamos: meu Deus, por que não acontece nada na minha vida? Por que eu não consigo fluir? Eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu já parei de me prostituir, eu já parei de me drogar, mas nada acontece. O que mais eu preciso fazer? Olhe para dentro de você e veja situações que ainda têm te prendido ao passado, e são marcas de orfandade, marcas que Satanás tem tentado te prender em você mesmo, e você pensa que isso faz parte de você. Isso não faz parte de você. Deus não te criou dessa forma. A gente muitas vezes pega essas situações que passamos nas nossas vidas e fala: isso faz parte da minha história. Não, Deus não te criou para isso. Deus te criou para que você vivesse as boas obras que Ele de antemão preparou. Ele te fez o poema dele. Ele te fez imagem e feitura para que você vivesse não as consequências dos erros que talvez nem foi seu. Talvez foi as consequências dos erros que os seus pais cometeram com você, do pai que você nem conheceu, ou do pai que te abandonou, ou do pai que resolveu formar uma nova família e te abandonar, ou do pai que nem colocou o nome dele, o sobrenome nele do seu RG.
Ou o pai que muitas vezes era vivo, mas não era presente. Porque quantos de nós fomos órfãos de pais vivos? O pai estava lá, mas não tinha, ele estava ali presente, mas ele não manifestava a presença. Ele estava ali de corpo presente, mas não manifestando a presença, não com cuidado, não com amor, não com carinho, não com palavras. Por isso, amados, Jesus ele veio para nos conectar ao Pai, para quebrar tudo aquilo que nos aprisionava, todo o pecado que nos aprisionava, ou toda a marca da orfandade que nos aprisionava, todo o transtorno que foi gerado muitas vezes nas nossas vidas emocionalmente, que você acha que nasceu com você, não nasceu com você. Foram situações que foram geradas e geraram isso em você. Teve um gatilho, teve um momento específico que isso começou a ser validado dentro de você. Baixa estima, angústia, sentimento de autocomiseração. Nunca vou conseguir ser nada. Nada dá certo para mim. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um zé ninguém. Eu nunca vou conseguir pregar. Eu nunca vou conseguir evangelizar. E meus sonhos nunca vão acontecer. Esses sentimentos, amados, foram plantados muitas vezes por situações ou até mesmo por pessoas que você nem se lembra disso mais. Porque Satanás é tão astuto que ele tenta apagar da nossa memória onde foi gerado isso. Porque saber onde foi gerado isso e como foi gerado isso é extremamente importante para que você possa ser liberto dessa situação. Por isso Jesus, ele veio para nos libertar, nos tirar do cativeiro. Nós éramos escravos. Por isso que ele veio e abriu a porta da gaiola e disse: vai, filho, voa. Voa para o seu propósito, voa para o seu destino. Seja tudo aquilo que eu já te fiz para ser. Eu já preparei todas as obras para que você seja isso. Ele já preparou tudo. E tudo já foi escrito no livro dele. Todos os seus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Ele te amou e te formou quando você era uma substância ainda informe. Então você não é um erro, você não é um erro de percurso. O seu pai, talvez a tua mãe possa ter dito: você foi um erro, você foi o rapinha da taxa, ou você foi alguém que não foi preparado, nós não estávamos preparados para ter você, ou eu tentei te abortar. Mas tudo isso são mentiras das trevas, amados, porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, e no seu alto e sublime trono, já havia nos gerado, já havia preparado as nossas vidas, e já havia planejado tudo aquilo que nós temos para viver com Ele, amém, amados? Por isso, eu e você fomos chamados para nos desprender de tudo isso, dessa cultura da orfandade que opera em nós. Eu ainda identifico pontos que preciso ser liberto, e isso está no processo de santificação. Tem hora que eu olho para a minha vida e falo: por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho esse pensamento? Se Jesus me fez para produzir, para manifestar boas obras, por que eu estou carregando isso aqui? Isso não é meu. E para quem não sabe, que eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão cansadas de saber disso, mas tem muitas pessoas novas, eu preciso compartilhar. Eu sei o que é crescer sem pai. Com 7 anos de idade, perdi meu pai, que se enforcou na janela do meu quarto, faltando 4 dias para o meu aniversário de 8 anos. Então eu sei a falta que um pai faz. Eu sei a falta da paternidade. Eu vivi isso na pele. E eu até hoje vejo as consequências da orfandade que foram geradas em mim. Por isso que constantemente dentro desse processo de santificação, que Jesus vai nos curando e nos santificando, eu identifico situações que eu ainda preciso mudar, que estão com a minha vida desde a minha infância, mas que não foram situações que Jesus preparou de antemão para que eu vivesse. Não era o plano perfeito disso, isso foi consequência, infelizmente, de um pecado do meu pai, de um erro do meu pai. E às vezes você olha e fala: quando eu for pai eu vou ser melhor que meu pai. Você está pensando errado. Você não foi chamado para ser melhor que o seu pai. Você foi chamado para viver as obras de Jesus Cristo e manifestar a paternidade de Deus sobre a vida do teu filho. Muitas vezes nós falamos: eu vou ser melhor que meu pai. Sabe o que é isso? Você vai tentar suprir sobre a vida do teu filho aquilo que você não teve.
Então você mesmo coloca um peso sobre as tuas costas que você não pode carregar. Porque no dia que você falhar, ou no dia que você não conseguir dar o que ele merece, ou o que você acha que ele precisa ter, o mesmo sentimento de frustração que você teve quando não teve um pai vai vir sobre a tua vida. Por isso nós somos chamados para ser a manifestação do pai para os nossos filhos. Eu não preciso ser um pai melhor para o meu filho, porque eu tive um pai ruim. Eu preciso manifestar a paternidade de Deus sobre a vida do meu filho, e isso com certeza vai ser muito melhor para ele do que qualquer referência paterna na terra. Vocês estão aí, amém, amados? E aí tem muito pai errando o caminho do percurso da criação de filhos. Por quê? Porque quer dar para o filho aquilo que não teve, quer fazer para o filho aquilo que não teve, e dentro desse contexto, ele não diz não para o filho, ele não exorta o filho, ele não instrui o filho, porque ele quer apenas suprir o que ele não teve. E onde que isso é bíblico? Pai não é aquele apenas que provê as coisas para o filho. Pai é aquele que ensina o caminho para o filho. Ensina o teu filho o caminho que se deve andar. E quando ele estiver velho, ele não vai se desviar dele. Tem pai querendo suprir tudo que não teve para a vida do filho, e tem cometido o mesmo erro que seu pai cometeu com você, que é não ensinar o caminho. Porque um dos maiores presentes que nós podemos dar para os nossos filhos, quais são? A glória de Deus, a presença de Jesus. Hoje eu vejo meus filhos com 7 anos lendo a Bíblia, orando, sendo tocados pelo Espírito Santo, vivendo num ambiente de paz. Eu olho e falo, cara, eu não tive isso, e eu estou, pela graça de Deus, podendo prover isso para o meu filho. Porque em casa só era batalha, só era guerra. Meu pai chegava bêbado, quebrava as coisas dentro de casa, gritava com a minha mãe. Certo dia meu pai pegou um facão, colocou eu e minha mãe dentro de um quarto, e dizia assim, hoje vocês vão morrer. E dava facãozada na parede, facãozada na porta. Essa é uma pressão que você, uma criança de 5, 6 anos de idade, você não tem capacidade de submeter uma pressão dessa, você não tem psicológico para isso, você não tem emocional para isso. E isso gera marca sobre a tua vida. E por isso, amados, que Jesus, Ele pode nos libertar de toda essa influência que muitas vezes veio sobre a nossa vida. Jesus pode nos curar, nos transformar de uma maneira, amados, que somente Ele pode fazer. E Ele veio para isso. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, a Bíblia diz. Ele veio, amados, para quebrar todo o cativeiro que nós vivíamos, até dos pecados que não têm cara de pecado, mas que ainda nos aprisionam. Então, olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, faz uma revolução da paternidade em minha vida, é dizer, Senhor, faz uma mudança drástica dentro de mim, uma mudança radical dentro de mim, para que eu possa ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, e não que eu seja apenas um resultado daquilo que foi plantado em minha vida, ou das escolhas erradas que eu tomei no passado. Que eu seja a sua imagem e feitura, que eu seja a tua obra-prima, que eu possa realizar as obras que o Senhor já preparou para mim. Olha para uma pessoa bonita que está do seu lado. Se você não encontrar, pode ser essa mesa que está aí. Olha para ela e fala, tem obras. Fala para ela assim, tem boas obras que Deus já preparou para você. Eu posso dizer uma coisa? Estou encerrando já, tem 4 minutos. Sabe o que eu posso dizer? O Espírito Santo, Ele está só esperando a hora que você vai tomar essa decisão, para que Ele pegue na sua mão e te leve para viver coisas que você nunca imaginou viver. Porque a palavra nos diz que nem olhos viram, 1 Coríntios 2,9, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, a Bíblia também diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos.
Então existem coisas que Deus quer nos levar a viver onde nós nunca imaginamos viver. Quem diria que um menino Davi, de cabelo ruivo, de 15 a 17 anos de idade, iria matar um gigante, iria se tornar o rei de Israel? Quem diria que um jovem jogado num poço por inveja dos seus irmãos, iria ser o segundo homem do Egito, José sendo o governador do Egito? Quem diria que o filho de um carpinteiro nasceu num estábulo, se tornaria o rei de toda a terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que Ele faz com as nossas vidas, amados. Ele transforma as nossas vidas por completo. E pastor, o que eu preciso fazer para que isso aconteça na minha vida? Você precisa reconhecer e se abrir para os processos de mudança para a tua vida. Porque se você acha que está bom demais, é reflexo da orfandade. Porque orgulho também é reflexo de orfandade. Soberba também é reflexo de orfandade. Aonde está isso? A soberba é o princípio da queda. O que fez Satanás cair do céu foi querer ser como Deus. E quando ele cai pelo seu orgulho, ele tenta implantar o mesmo sentimento dentro do nosso coração, orgulho e soberba. Porque ele perdeu a presença do Pai. E ele deseja que nós não tenhamos relacionamentos com o Pai. Então ele vai implantar aquilo que ele tem. E Satanás não pode entregar nada do que ele não tem. Então ele vai entregar mentira, soberba, ira, discórdia, as obras da carne, de Gálatas capítulo 5. Só que quando nós nos abrimos para uma revolução da paternidade, uma revolução da cultura dos céus, amados, o Senhor vai nos mudando por completo. Ele muda nossos valores, nossos princípios, nossos pensamentos. O amor do Pai nos transforma de dentro para fora. E aí você se torna uma pessoa que você talvez nunca imaginou que seria, mas esse é o plano de Deus para você. Esse é o propósito de Deus para você, você ser a imagem dele na terra. Brilhe a sua luz em meio aos homens. Seja a luz desse mundo e sal dessa terra. Você vai manifestando aquilo que ele te chamou para ser, filho. E se tem coisa melhor que ser filho, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Às vezes eu chego do trabalho, meu filho está jogado no sofá. Eu falo, olha que beleza, não tem uma conta para pagar, não tem um... Está ali assistindo YouTube, está de boa. Meu filho está na fase do Pokémon, então tudo é Pokémon, 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 Pokémon. Aí você fala, nossa pastor, seu filho é filho de crente, assiste Pokémon. Irmão, eu consagro lá, eu mando embora os demônios lá e já era. Falei, esse aí tem cara de demônio, filho. Em algum momento ele vai entender o que é o mundo espiritual, amém, amados? E aí eu estou jogado lá no sofá, assistindo um desenho. E eu falo, olha que beleza, tem tudo. Ele não se preocupa se a conta está paga, se eu paguei o condomínio. Ele está preocupado se tem comida. Ele não está preocupado porque ele sabe que não vai faltar nada para ele. Quando Jesus leva os discípulos lá no Monte das Bem-aventuranças, ele coloca os discípulos de costa para o Mar da Galileia. Ontem eu compartilhei isso também. O Mar da Galileia, eu estive lá em 2019. O Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Mar de Tiberíades, é a mesma coisa na Bíblia. O Mar da Galileia é a maior fonte de produção de água potável. Não só para Israel, obviamente que para Israel, mas só que as outras nações vizinhas não têm essa mesma fonte de água potável que Israel tem, que é o Mar da Galileia, que nasce do Rio Jordão. Então, quando Jesus sobe no Monte das Bem-aventuranças, que está lá escrito na minha Bíblia, na sua, em Mateus 5, 6 e 7, Jesus sobe lá para ensinar para os discípulos, para eles não serem ansiosos. Jesus sobe lá para ensinar sobre os discípulos, sobre os princípios da vida, como orar. Então quando Jesus sobe lá e diz para eles, vocês não precisam se preocupar nem com o que comer, nem com o que beber, e nem com o que vestir. Mas vocês devem fazer o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele leva os discípulos para um lugar para que eles olhassem a provisão de Deus para a vida deles. Quando Deus toca o teu coração, Ele te leva para um lugar onde você começa a contemplar e a observar quem Ele é, tudo que Ele fez e o amor dEle por você.
Porque enquanto nós estamos numa situação de caverna, ou numa situação ainda presos em pecados que não tem cara de pecado, que não tem nome de pecado, mas que são pecados que nos aprisionam, quando nós estamos presos ainda em situações que nos corrompem, que nos escravizam, nós não conseguimos ver a luz no fim do túnel, nós não conseguimos enxergar esperança em nada, nós não conseguimos ver o brilho em nada. Mas a partir do momento que Jesus vem e te tira dessas cavernas, que tira você desses amarras que talvez foram colocadas sobre a tua vida, Ele te coloca num lugar onde você consegue resplandecer quem Ele é, e você consegue sentir a glória dEle de uma maneira sobrenatural, amém, amados? E isso muda a tua vida. Ele faz isso de dentro para fora, e você começa a manifestar algo que é dEle, que está dentro de você, que foi revelado dentro de você. Vira a pessoa bonita que está do seu lado, fala para ela assim: a cultura da paternidade está vindo sobre a tua vida. E a cultura da paternidade, amados, a paternidade de Deus, ela quebra o jugo da orfandade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. O Senhor te chamou, amados, e te trouxe aqui para essa casa, para este lugar. E essa casa é uma casa paterna. Desde o ano de 2015 nós falamos sobre esse tema aqui. E sempre que nós falamos do Pai, sempre que nós falamos do Filho, o Espírito Santo gera cura em nós. O Espírito Santo nos traz da sua presença para a mesa da presença. E Ele começa a revelar em nós a manifestação de quem Jesus é. Hoje à tarde eu estava fazendo essa palavra, e a janela do meu quarto, eu consigo ver aqui esse prédio na frente da igreja. E eu com as minhas mãos levantadas, como se estivesse estendendo as minhas mãos para a igreja, eu dizia: Senhor, eu peço que o Senhor cure os seus filhos, para que eles possam, Senhor, frutificar, e para que eles possam ser tudo aquilo que o Senhor os chamou para ser, para que eles possam, Senhor, fluir dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos, dentro dos 5 ministérios, para que eles possam frutificar, Senhor, serem libertos. E o Senhor trouxe essa imagem sobre o meu coração dessa gaiola, com um pássaro dentro e a porta da gaiola aberta, e o pássaro com medo de sair e voar. O pecado nos aprisiona, só que Jesus veio e abriu essa porta dessa gaiola para nos dar liberdade. Jesus veio para nos libertar do pecado e da justiça de Deus que ia ser imposta sobre nós. Ele levou sobre ele, tomando o cálice da ira de Deus. Ele se fez pecado para morrer no nosso lugar. Por isso, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nessa noite te chamou, te trouxe até esse lugar para que você possa ser curado pela presença do Espírito Santo, ainda de situações que talvez estejam te prendendo.
que você identifica sobre a tua vida, que muitas vezes já faz parte de você. Só que o Senhor diz não. Isso não faz parte de você. Esse medo não faz parte de você. Essa insegurança não faz parte de você. Essa solidão não faz parte de você. Esses pensamentos depressivos não fazem parte de você. Essa ansiedade excessiva não faz parte de você. Crises emocionais não fazem parte de você. Não são suas. A falta de perdão não é isso que Deus tem para a tua vida. A dificuldade de se sentir perdoado. Os traumas que você carrega que muitas vezes estão na sua memória. E podem ter passado tantos anos, parece que está vivo dentro de você. E quando você vê qualquer imagem parecida com aquilo que você viveu, imediatamente você já sente aquela mesma dor que você sentiu no passado. Jesus veio, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Jesus veio para te resgatar daquilo que te aprisiona. Ele pagou o preço para você ser livre, para que você tenha felicidade em viver para Ele, alegria em viver para Ele, porque Satanás tem tentado roubar a alegria do povo de Deus esses dias. E há uma alegria que vem dos céus, a alegria do Senhor que nos fortifica. E é isso que Ele deseja colocar sobre a tua vida. Ele já planejou tudo isso para você viver para Ele e para a glória dEle. Talvez no momento dessa palavra você já identificou vários pontos sobre a tua vida. E durante essa semana talvez várias outras coisas aconteçam, situações aconteçam, que você vai identificar e dizer para Jesus: Espírito Santo, eu preciso ser tocado nessa área, isso não é meu, me cura. Esse ódio não é meu, essas brigas não são minhas, essa vontade de resolver tudo no meu jeito, na mão, essa vontade de responder, essa vontade de tomar a justiça com meus próprios braços, não é meu isso, Pai. E quando você se abre, a cura vem. Eu quero fazer 2 orações agora para nós encerrarmos. A primeira é para você que está aqui nos visitando pela primeira vez, segunda, terceira, eu não sei. E para você que está aqui também nos acompanhando pela internet. Eu quero poder orar por você, junto com você, na verdade. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e disse: Senhor, eu te recebo como meu Pai, eu te recebo como aquele que me conecta ao Pai, eu te recebo como meu Salvador, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito o teu sangue sobre a minha vida, que me liberta, que me cura, que me faz filho. Esse é o primeiro passo. E a partir do momento que você faz isso, se você nunca o fez, Jesus escreve o teu nome num livro da vida, e Ele opera algo sobrenatural sobre você. Você se torna filho, e como filho você se torna herdeiro do Deus Pai. Por isso eu quero orar por você que deseja entregar a tua vida para Jesus hoje. Por isso que a gente apaga a luz, para que você fique à vontade. Se você é essa pessoa, levante a sua mão onde você está. Você não está fazendo isso para mim, você está fazendo isso para o céu.
Você está fazendo isso para o Senhor. Você que deseja entregar a tua vida para Jesus, lugar onde você estiver. Se você estiver na sua casa, levante a sua mão bem alta. Diga essa oração assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Por isso eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados e me conduz à vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, que essas vidas que te receberam e que essas vidas que ainda vão te receber através desse vídeo na internet, que teu Espírito, Pai, repouse sobre elas, e que em nome de Cristo Jesus, cada uma dessas vidas possam ser firmadas diante da tua presença, transformadas à tua imagem e feitura. Que o teu nome, Senhor, seja resplandecido sobre a vida dessas pessoas, e que eles, pais, recebam cura, restauração, identidade, e o DNA do céu seja derramado sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda ao Senhor, se coloque de pé no seu lugar. Você que fez essa oração pela primeira vez, tem aqui as meninas do Boas-Vindas para te dar um abraço, para te receber. Elas estarão na porta também para te dar um abraço, para te receber nessa família, que você possa dar sequência a esse passo de fé que é caminhar com Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Cante isso ao Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escolhido foi por meu nome me chamou. De novo nasci.
Você que está aqui nessa noite, e que ainda sofre com os danos da orfandade, da falta de paternidade. Talvez você carregue isso durante toda a sua história. Você que não teve um pai, você que perdeu o seu pai, você que sofreu com essa perda dessa paternidade, dessa influência sobre a tua vida. E você que entende que ainda há situações dentro de você que são marcas, que são pecados sem cara de pecado, ou até mesmo são pecados dos mais explícitos, que ainda você não conseguiu romper, que ainda você não conseguiu se desvencilhar de tudo isso. Nessa noite o Espírito Santo deseja, no momento em que você se abre, Ele deseja tocar o teu interior, tocar a tua vida e te curar de dentro para fora, te curar de tudo aquilo que ainda te aprisiona e te libertar para que você viva os propósitos de Deus e as obras que Ele já preparou sobre a tua vida. O Senhor, por tanto te amar, Ele deseja te fazer livre, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, se você é essa pessoa que ainda carrega situações, marcas, ou ainda manifesta e vive refletindo situações que foram marcas do seu passado, deixa Jesus fazer algo em tua vida hoje. Deixa o Espírito Santo operar algo sobrenatural em você. Ele pode, Ele tem poder para fazer isso. E o seu passo de fé vai ser sair do teu lugar e vir até aqui à frente. Se você é essa pessoa, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Deixa o Senhor fazer algo sobrenatural em você nessa noite. Se abra. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que gritar, grite. Se você quiser abraçar a pessoa que vai orar por você, abrace. Mas não fique apático em meio àquilo que Deus deseja fazer em você. Os diáconos, os presbíteros podem vir à frente. Vamos orar em nome de Jesus. Deixa o Senhor curar a tua vida nessa noite. Deixa o Senhor restaurar a tua vida hoje nessa noite.
Declare em nome de Jesus que o Senhor começa a fazer uma revolução da paternidade dentro de você. Uma transformação de dentro para fora. Onde o Senhor te cura, te liberta e te restaura em nome de Jesus Cristo. Que você seja envolvido com o amor do Pai. Com o amor que você nunca sentiu. Ou o amor que faz tempo que você não sentia. Ele te envolve nessa noite, em nome de Jesus, com a paternidade dos céus, que tem poder para curar toda a paternidade que foi arranhada através de uma má paternidade ou de um mau pai aqui na terra. Ele começa a curar a tua vida e te separar para viver coisas novas. Te separar para viver coisas novas. Você pertence a um Pai. E você pode clamar por Ele. Ele é o teu Abba. Ele é o teu Abba. Ele é o teu Pai. Chame por Ele. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso clame ao Senhor, que o Pai virá ao teu encontro. Restaurando a tua vida, restaurando a tua identidade. E te levando a viver como filho, como filha. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, dê a Ele toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Pai. Tu é a glória, Jesus. Tu é a glória para todo sempre. Vamos orar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda sua mão para cá, com o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você possa, em nome de Cristo Jesus, ver uma semana abençoada. Eu profetizo que você vai ver um novo tempo na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Um novo tempo onde você vai identificar situações que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. E situações que nessa noite você já foi liberto para viver um novo tempo para o Senhor, em nome de Jesus. Existem obras maiores que Ele já separou e já preparou para que você ande. E Ele vai revelar cada uma delas para você, para mim e para a nossa casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Você que é visitante, Deus te abençoe. Se você quiser conversar comigo, estarei aqui na frente. Se você quiser mais informações da igreja, tem diáconos com crachazinho espalhado em toda a igreja. Tem o pessoal do Boas-Vindas também para te dar um abraço aí. Amém? Diáconos, fiquem atentos, tá bom? Tem muita gente nova. Dê um abraço nessa galera. Se apresentem em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma boa semana. Tá
Tá bom? As fotos todas já estão no nosso Instagram do culto de hoje, tá lá no Facebook também. Tem cantina, tem pizza brotinho hoje lá na cantina, se você quiser comer alguma coisa com a gente, tá bom? Deus abençoe.